Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui pastor Gedeon Júnior. E agora, hoje, chegamos a uma das histórias mais interessantes da Bíblia Sagrada. Veja comigo, um profeta corajoso obedece à ordem do Senhor e em seguida dá meia volta. E desobedece a mesma ordem. Pode imaginar isso? Começa bem, termina mal. Outro profeta, já idoso, contra uma mentira ardilosa só para mais tarde dizer a verdade. Fantástico, né? Aí, um leão feroz mata o profeta mais novo. Só que não o come. Ele se recusa a devorá-lo, mansamente esperando para que o homem seja enterrado. E no fim da história, um homem pede, no caso o profeta mais velho, para ser enterrado com os ossos do profeta mais novo, que ele destruíra com uma mentira. Vamos ser francos, nem Spielberg conseguiria pensar nisso. Estamos em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 até o 34. E que Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso que Ele nos deu. Bem, definitivamente este não é o tipo de história que deveria ser incluída em uma Bíblia. Pelo menos na Bíblia que eu escrevesse. Com certeza eu não incluiria uma história como essa. Dificilmente também nós ouvimos pregações exatamente sobre esses fatos. Nós gostamos muito mais de mocinhos, de bandidos, né? E de Davi e Golias, e Golias morrendo, e Davi vencendo, e Deus sendo louvado, mas talvez um texto como esse seja fundamental para a nossa vida e para a nossa própria experiência. É realmente surpreendente ver o fracasso espiritual que esses dois grandes líderes religiosos nos trazem. E se você parar e pensar, é incrível que uma história como essa, que relação teria com o que ali estava acontecendo, ou seja, a divisão dos reinos. Muito bem, aqui é pastor Gedeon Júnior e é uma alegria compartilhar com você hoje a palavra de Deus, nesse dia tão lindo que Deus nos deu. Vamos juntos? Em primeiro lugar, vamos começar pensando sobre esta ordem estranha que esse rapaz simplesmente recebeu. Quem é o rapaz? Você já sabe. É o profeta, que vem lá do sul para simplesmente encarar de peito aberto o rei do reino do norte. Vamos juntos. Para que você possa compreender toda essa história estranha e lê-la com cuidado, ela começa como nós já vimos lá no altar em Betel, onde o ímpio rei Jeroboão estava oferecendo sacrifícios ímpios aos ídolos pagãos que ele mesmo havia trazido, implementado e colocado para evitar o quê? Evitar que aquele povo descesse até o sul e de repente cedesse aos encantos de Jerusalém e ficasse, talvez ali por lá. De repente, nós vimos o homem de Deus de Judá, um profeta não identificado, desconhecido, aproxima-se corajosamente contendo um altar com uma maldição. O rei, sim, o rei do norte, Jeroboão, tenta prender o homem, mas de imediato sua mão fica paralisada. Fantástico, né? Ou seja, uma maldição incapacitante que é revertida, ela é modificada apenas quando o profeta ora pelo rei e Deus responde com a fantástica cura. E aí depois Jeroboão ainda tenta convencer o homem de Judá, como vimos ontem, a ficar em Betel, onde poderia servir o reino do norte de Israel. Entendeu? Compreendeu? Mas o homem de Deus se recusa. Ele sabe que essa não é a sua vocação. E um homem nunca deve distrair-se daquilo que Deus o chamou para fazer.
Nesse caso, Deus lhe deu instruções muito específicas. 1 Reis 13:9 diz: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho onde foste. Por que Deus lhe deu essa instrução estranha? Talvez para mostrar que a tribo real de Judá não deveria ter qualquer comunhão com o reino do norte e sua adoração pecaminosa. É uma possibilidade a se pensar, não é verdade? Ou talvez Deus deu essa ordem estrita visando não socializar aquele profeta com o rei, porque sabia que Jeroboão tentaria convencer o profeta para que ficasse com ele um pouquinho ali em Betel, né? São tantas as razões, são tantos os motivos, que qualquer que seja a razão, era uma ordem clara, direta, objetiva, que o homem de Deus, pelo menos no início, obedeceu. Aparentemente, era o tipo de pessoa que diz: se Deus disse isso, então eu acredito. E caso resolvido. A gente gosta muito desse menino que subiu e fez tudo aquilo em nome do Senhor. E aí o versículo 10 do capítulo 13 diz que ele recusou a simplesmente aceitar o convite do rei. E ele foi por outro caminho, como Deus determinou, e não voltou pelo caminho de onde viera. Agora, infelizmente, a obediência do profeta mais novo, ela foi parcial, porque ele resolve dar uma paradinha, ele resolve descansar, e nessa paradinha, e nesse rápido descanso, é que tudo muda, tudo muda. E eu creio que isso seja um bom exemplo para a vida de cada um de nós, homens e mulheres de Deus. Se nós somos servos de Deus, nosso chamado é fazer exatamente o que Deus manda com o máximo de cuidado. E preste atenção, obediência completa é fundamental e necessária. Não se deve obedecer em parte e dizer, calma, depois Deus completa o resto. Não, 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 não. Lembre-se do maior exemplo que nós tivemos de profeta aqui na terra, que foi nosso próprio Salvador Jesus Cristo. E ele simplesmente confrontou todas as tentações, se desviou de todo o mal e simplesmente cumpriu toda a vontade de Deus. Quando Deus lhe permitia, ele comia e bebia, né? Mas quando não era momento, ele nem comia e ele nem bebia, como foi em Lucas capítulo 4, do versículo 2 a 4, né? Em que ele resistiu fortemente toda a tentação do diabo. Agora, infelizmente, um jovem profeta aqui, o homem de Deus de Judá, que tinha feito todo aquele espetáculo, que tinha sido usado por Deus, ele não perseverou no caminho. Ele não perseverou no caminho da obediência. Tá, que no começo ele resiste à tentação de comer e beber ali em Betel, mas a tentação veio de novo. E o pior, dessa vez a tentação veio de forma tão maligna que ele não prestou atenção, caiu nela e isso custou a sua própria vida. Custou a sua própria vida. Vamos lá. O que acontece? Bem, segundo o texto da palavra de Deus, o fato de esse jovem ter tido a coragem de profetizar contra o rei Jeroboão, ele simplesmente chama muita atenção. Obviamente, as notícias chegam e se espalham e, meu Deus, um altar daquelas proporções rachar ao meio. Vamos lá. Era um espetáculo para o WhatsApp da época, não é verdade? Entendeu? O Facebook se fez com uma notícia como essa. O Google da época, meu pai eterno, telejornais, saiu em tudo que é telejornais. Calma que eu tô brincando,
tá bom? Mas com isso eu quero simplesmente dizer que a notícia se espalhou e ele sai daquele local muito cheio de si. Ele viu que tudo que ele falou Deus cumpriu e Deus realizou, e ele sai como um homem grande que enfrenta o rei, que desabona o rei na frente de todo mundo, que fala a palavra de Deus, que o rei simplesmente dele precisou para que até o braço voltasse atrás e que disse não às iguarias do rei. Rapaz, o menino saiu empinado. Só que agora vem uma segunda tentação. Por quê? Vamos lá. Porque começa agora uma segunda história de um profeta velho que mora naquela localidade e que ouviu falar tudo o que aconteceu. E esse profeta velho, ele indaga os seus filhos, depois de saber tudo o que ocorreu, né? Está lá no versículo de número 12 até o versículo de número 14, quando esse profeta velho fica sabendo das notícias pelos seus filhos, e a Bíblia diz, e perguntou-lhes o pai aqui é o profeta velho, por que caminho ele se foi? E mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, colocai-me em ordem um jumento. E aí colocaram em ordem um jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho. Quer dizer, a desobediência dele começou aí. Não era para estar sentado, não era para estar parado debaixo de um carvalho, e era para ter ido embora. E aí ele lhe disse, és tu homem de Deus que vieste Judá? E eu acho interessante como ele responde, né? O menino olha imediatamente e já diz, sou eu mesmo, né? É muito interessante. Chega um velho, um senhor, um ancião, é você o homem de Deus? Ele saiu num orgulho tão grande, sim, sou eu, estou eu aqui mesmo, homem de Deus, aqui ó, aqui presente. Muito legal, mas muito legal isso. Isso diz muita coisa. Diz muita coisa porque de alguma forma ele sai daquele momento pisando em nuvens. E ele sai daquele momento talvez com o ego lá em cima. Ele sai daquele momento com uma grandiosidade. Meu Deus, ó, como Deus me usou. Olha como eu sou o homem de Deus. E ele não pode ouvir uma única pergunta de alguém dizendo, és tu o homem de Deus? Que ele já diz, opa, aqui, dedinho em pé, sou eu presente, né? Veja que dessa vez a tentação veio por outro profeta. Como assim? Nós vamos ver, como você já leu, que esse profeta acaba dizendo que recebeu uma outra revelação, que ele podia ali ficar, que ele podia voltar e comer, né? Então, olha que interessante. A tentação agora, para ele desobedecer a ordem completa de Deus, que Deus diz, não fica, não come, não bebe. A tentação veio justamente por meio de outro profeta. E esse outro profeta também não conhecemos o nome, mas sabemos que era velho. A Bíblia diz que ele morava em Betel e seus filhos tinham contado tudo o que tinha acontecido, porque afinal de contas o que aconteceu foi muito grande naquele dia em que o altar se rompeu. Ele mora em Betel, é um profeta velho, vieram seus filhos, contaram tudo que o homem de Deus fez, e as palavras, e aí aquele profeta imediatamente entra em ação, e ele é alguém usado, eu creio que pelo maligno, para desviar o coração do profeta novo. E é interessante como ele chega perto do menino e vê que o menino está lá no auge do seu ego e ele diz, és tu, o profeta de Deus que vieste ajudar? E ele diz, eu mesmo, sou eu mesmo. Parece que o menino saiu, teve o reconhecimento, mas ele se senta, parece que talvez ele estivesse um pouco chateado porque poderia ter mais reconhecimento, né? Poderia ter mais gente, e ó, que bom, chegou um velhinho chamando ele de homem de Deus, né? Que coisa fantástica. Vamos lá.
Em primeiro lugar, nós não sabemos porque esse profeta de Betel, ele ainda morava em Betel. Gente, pelo amor de Deus, se é profeta de Deus, o que está fazendo em Betel? Né? A gente sabe que Jeroboão expulsou todos os profetas, os sacerdotes, gente que lutava pela verdadeira religião, e foi todo mundo lá para o sul. Jeroboão expulsou, porque, óbvio, ele ia levantar uma religiosidade falsa, mas vem cá, o que esse homem estava fazendo ali? É a primeira coisa que eu me pergunto, né? Ele está velho, ele está aposentado, mas ele está ali por quê? Se ele sabe que vai ser difícil descer para as 3 festas anuais, se ele sabe que vai ser muito difícil simplesmente congregar-se com Deus e etc., é alguém que estranhamente, ainda está morando em um local onde não deveria estar morando. Porque, vamos ser francos, se ele ali estava e ele estava vendo tudo que estava errado, como é que, sendo profeta, ele não se levantou contra aquilo? Vai, raciocina comigo, porque tem que vir alguém do sul para simplesmente gritar e brigar, porque nenhum profeta do norte estava brigando e gritando. Porque tem que vir um menino do sul, profeta de barba rala, cabeça ainda com os cabelos escuros. Por quê? Porque todos aqueles que tinham barba enorme e cabelo branco, lá não tinham coragem de ir contra Roboão. Então, esse era um velho profeta, e a Bíblia o chama de profeta velho, para dizer o que ele era, e para, infelizmente, dizer em que ele se tornou. Porque, sejamos francos, poderia estar com medo de Jeroboão? Poderia. Poderia estar com medo? Sim, poderia. Mas será que esse profeta nunca recebeu, da parte do Senhor, uma voz para gritar, para falar? O texto não fala. Mas veja como estava o estado espiritual desse homem e veja o que ele fez com o menino. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 15, depois que ele conquista ali a simpatia do menino, que ele pergunta, és tu um homem de Deus? Simplesmente o menino, eu sou. Aí ele olha para o menino e diz, vem comigo para minha casa e vem comer pão, né? E vem comer pão. Então você parar e pensar, aparentemente, olhando o texto e o contexto, esse velho está mal intencionado. Isso foi uma tentação deliberada. Sim, vamos lá, vamos fazer uma suposição simples aqui. Vamos supor que os filhos do profeta idoso tenham dito que Deus tinha proibido a esse homem de Judá de comer e beber. Até porque ele não ficou para receber do rei as benesses. Entendeu? E tem um dito, olha pai, o negócio é o seguinte, ele não pôde comer, não pôde beber, enfrentou o rei de cara e disse que não podia comer e beber no reino do norte. E aí, esse senhor, um pouco mais idoso, sabendo das consequências da desobediência, óbvio, ele quis simplesmente talvez conhecer a coragem desse homem, e esse homem corajoso, mas ao mesmo tempo ele quis talvez testar esse homem. E por razões que a gente não tem como esclarecer, ciúme. Ele estava com ciúme, ele estava meio chateado porque foi o profeta novo, não foi ele que foi usado. O que foi? Não sei, né? Mas ele convida esse homem para fazer exatamente aquilo que foi proibido por Deus. O homem de Deus de Judá deu a resposta que se esperava ao homem
de Deus mais velho ali do reino de norte. Ele disse ao velho profeta, olha, versículo 16 e 17, vamos lá, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltará pelo caminho que fostes. E ele é forte, o menino, né? Ele é forte. Olha como ele resiste à tentação. E aqui eu me lembro de Jesus ouvindo Satanás e resistindo cada uma das tentações. Nem só de pão viverá o homem, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? É fundamental. A palavra de Deus é fundamental, está guardada no coração e aparentemente a palavra de Deus estava guardada no coração desse menino. Mas aí o profeta velho, de forma baixa, viu, ele simplesmente fez algo extremamente perverso. Ele disse ao menino que havia recebido uma nova revelação, uma nova palavra de Deus. Olha o versículo 18 como é terrível. E tornou-lhe ele, ou seja, o profeta velho, que veio visitar o profeta novo. Também eu sou profeta, como tu és. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo, à tua casa, para que coma pão e beba água. Gente, nós chegamos no momento mais importante desse estudo. Porque se você parar e pensar, aqui você tem a mais sagaz de todas as tentações, que é você ouvir a palavra de Deus e vir uma outra pessoa e dizer, pois é, Deus acabou de me falar o contrário do que ele te disse e eu tenho uma nova revelação para você. Eu tenho uma nova revelação para você. Gente, é incrível isso. É incrível como essa história de Deus acabou de me falar. Eu tenho uma nova revelação. Algo fantástico aqui para a sua vida. E as pessoas entram nessa história de nova revelação. Deus acabou de me falar. E se esquecem da palavra verdadeira de Deus. E o final? O final é a morte. Sim, o final é a morte. Vamos lá, seja franco. Ó, algumas pessoas, né, talvez até eu e você ficariam muito impressionadas com esse tipo de afirmação. Não é verdade? Se a gente fosse o profeta novo, será que a gente não cairia também nessa história? Vamos lá. Se alguém chega perto de você e diz que recebeu uma palavra de revelação, que Deus revelou, gente, quem é que somos nós, eu e você, para discordar? Gente, é revelação, é Deus falando a uma pessoa para a vida da gente, é de alguma forma o Espírito Santo de Deus nos abrindo novos caminhos, discernimentos para entender algo que a gente estava precisando. Pois é. E a gente fica assim, poxa, Deus acabou de usar o irmão e irmã para me dizer que eu tenho que fazer isso, para me dizer que eu não faço aquilo, para me dizer que eu falo e faço aquilo outro. Só que o problema é o seguinte, o final do versículo 18, quando essa nova revelação chegou, lá está no final do versículo 18 dizendo, porém mentiu-lhe. Não tinha revelação nova nenhuma, anjo nenhum desceu para dizer a palavra de Deus e dizer a antiga palavra de Deus. Gente, por Cristo, em nome do Senhor Jesus, o que Deus tinha que falar comigo, com você, está na palavra dele. E qualquer revelação, qualquer profecia, qualquer palavra de que chegue perto da gente, mesmo que cheio de alegria espiritual, se for contrária à antiga palavra que Deus nos deu,
ele é anátema, ele é mentiroso. O grande problema é o seguinte, é que o menino não tinha essa informação privilegiada que o homem, o profeta mais velho, lhe havia mentido. E aí o que acontece? Ele que queria um pouco de reconhecimento, ele que queria um pouco mais de aplauso, ele que queria um pouco mais daquele momento gostoso, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Ele volta, ele senta e ele come. Vamos lá, esse menino de Judá, ele não deveria ter pensado melhor? Antes de ouvir e aceitar tudo que o profeta antigo disse, ele não deveria ter pensado melhor, porque, peraí, de onde esse cara está falando? Porque o que ele está falando contraria diretamente toda a ordem que Deus tinha me dado. Esse profeta mais jovem, ele tinha que saber que aquela profecia era falsa, porque tudo que contradiz a ordem clara de Deus é falso. E Deus nunca revoga a sua palavra. Gente, eu acho interessante que o profeta velho, ele é tão malicioso que ele diz que não foi uma mensagem dada pelo próprio Deus. Ele tem medo. Ele mente, ele é malandro, mas ele tem medo. Ele diz que a mensagem veio de um anjo. De um anjo. Outro motivo para que o profeta mais novo tivesse aberto os olhos. Como é que uma palavra de Deus é simplesmente jogada no lixo através de uma palavra de um anjo. Eu acho que, por isso que Paulo nos advertiu em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, dizendo assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu e pregue outro evangelho, que vá além do que nós temos pregado, que seja mentiroso, que seja anátema. Gente, que seja anátema. Ou seja, o convite do profeta velho era a tentação sedutora, com base numa revelação falsa, espúria, maldosa, de alguém que quer testar o mais novo, para ver se o mais novo literalmente segue a vontade de Deus. Amados irmãos, eu quero encerrar esse áudio de hoje. Ainda não encerrei 1 Reis 13. Gente, 1 Reis 12 e 13 são fundamentais para a gente entender metade da palavra de Deus. E eu não encerrei ainda 1 Reis capítulo 13. Eu vou encerrar talvez depois de amanhã. Agora entenda. Comece a ler a palavra de Deus como nunca. Comece a ler a palavra de Deus como nunca. Comece a ler a palavra de Deus como nunca. Porque qualquer coisa que vier contrária a ela é mentira. É tentação das mais profundas, pesadas, maldosas. O diabo não usou o coração desse profeta mais velho para simplesmente atacar o profeta mais novo. Ele faz isso com o próprio Jesus. O diabo pega textos bíblicos lá na tentação de Cristo, tira esses textos do contexto para tentar fazer Jesus fazer besteira. Agora, por que Jesus não cai na tentação como esse menino aqui caiu na tentação? Porque Jesus tinha a palavra de Deus guardada no seu coração. Jesus enfrentava o diabo com a própria palavra de Deus, gente. Não sai ouvindo por aí qualquer coisa, não. Não sai entendendo qualquer coisa, não. Não sai acreditando em qualquer coisa, não. Não sai pegando qualquer coisa que dizem para você e colocando no coração, não. Vá ler a palavra de Deus, vai estudar a palavra de Deus, vai entender a palavra de Deus e entendendo, discernindo, conhecendo a palavra de Deus. Qualquer coisa falsa você vai saber que é falso. Porque se você ficar ouvindo qualquer um, em qualquer canto, a qualquer momento, esse indivíduo pode dizer, assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo absolutamente nada. E quem segue essa galerinha que vive dizendo, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito, e que normalmente diz o contrário da palavra de Deus, vai acabar morto. É caminho de morte.
Então, vai ler a palavra do Senhor, vai ler a palavra do Senhor, vai colocar a palavra do Senhor no teu coração para simplesmente você não pecar contra o Senhor. Cuidado, cuidado com esse povo que fica perto de você dizendo, assim diz o Senhor. Vai conferir direitinho o que diz na palavra de Deus, sob pena de não cair em caminhos de morte. Pois é, já passou 30 minutos, eu já tomei 30 minutos do seu dia, é o suficiente. Amanhã a gente continua, porque amanhã nós vamos entrar numa parte fantástica do capítulo 13. E amanhã nós vamos crescer muito mais, em nome do Senhor Jesus. Portanto, um grande beijo no seu coração. Muito obrigado pelo fato de eu ter estado contigo. Agradeço a Deus pela oportunidade de partilhar a palavra dele e agradeço minha pastora presidente Loide Ramos pela confiança. Beijos, beijos grandes para você e até amanhã na continuação desse capítulo fundamental, porque ainda temos que ver o que tudo isso significa naquele momento histórico de divisão de reinos. Um beijo e a paz do Senhor.